Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o nosso projetinho do CableCam, aquele que eu precisava que o ESP estivesse com o firmware atualizado. Vem comigo! Mas Aldir, o que é um CableCam? Bem, é aquela câmera que a gente deixa ela suspensa com um cabo de uma ponta a outra para que ela possa viajar por cima de algum lugar para você fazer uma imagem, uma tomada aérea semelhante àquela que nós temos aí com o drone. Em alguns lugares, como o ambiente às vezes é controlado e não dá para o drone se movimentar, a gente utiliza o CableCam. E aí ele tem esse efeito legal de passar por cima, igual acontece em estádios de futebol, por exemplo. Muitas câmeras são suspensas por esses cabos, né? São cabos de aço. No meu caso aqui eu vou usar uma cordinha para poder fazer o exemplo, mas é muito bacana essas imagens vistas pela CableCam. O meu primeiro protótipo já tem aí quase 8 anos que eu montei ele. E eu tinha um problema com ele de o motor estar aquecendo e aí também não era muito bonitinho, eu queria mudar a versão. Então eu desmontei e acabou que eu tenho essas imagens de filmagem dele, mas eu não encontrei aqui nos meus arquivos, eu tenho que olhar no meu backup. Eu vou encontrar e depois eu mostro para vocês. E aí o que eu quero utilizar? Primeiramente eu vou utilizar o frame dele, em vez de usar madeira, eu vou usar o ACM, que eu tenho como cortar agora com a máquina, mas você pode usar o Eucatex, né? Ou então aquele fundo de guarda-roupa, dá para você fazer também. Vou deixar todos os arquivos depois disponíveis para download. As roldanas de plástico, que a gente encontra aí nessas lojas de material de construção. Uma cordinha que seja apropriada para o tamanho da roldana que você vai utilizar. Eu estou usando um motor de jato de tinta de impressora. Então, aquelas impressoras, melhor dizendo, o motor que eu retirei de uma impressora jato de tinta, né? Uma Epson, uma HP. Não precisa ser motor de passo, tá? Eu estou usando um motor comum. Um ESP01, que é aquele que eu gravei os vídeos anteriores, mais um conversor de tensão, porque ele trabalha com 3,3 volts e o sistema meu está sendo alimentado com 8.2, 8.4 volts e isso no driver na ponte H e depois eu converto para 5 volts para o Arduino Nano. O Arduino Nano, a ponte H e duas baterias 18650 retiradas aí de notebook, tá bom? Aqui eu tenho o projeto do frame, tá aqui o desenho dele, vou mudar a tela aqui rapidinho para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, o desenho dele. Eu peguei uma ideia do Thingiverse e aí eu peguei e fiz algumas modificações no projeto, tá? Ele não é assim originalmente. Aí eu fiz algumas modificações porque o motor que eu estou utilizando é diferente, rodana, a proposta é um pouco diferente. Mas eu achei bonito uma parte do desenho, eu aproveitei, arredondei e aí aqui está o desenho das peças que eu cortei, tá? E mostro para vocês. Mas dá para você cortar com uma serra de cutico ou então com aquela serrinha com a lâmina fininha também você consegue fazer o corte dele, tá? E tem esse espaço aqui que vai o motor e vai as roldanas aqui no canto. Até eu coloquei aqui no cantinho, eu peguei e coloquei aqui o motor aqui no cantinho. Deixa eu achar aqui o motor aqui, deixa eu dar um aqui, ó. Fiz até aqui o desenho para simular a altura, peguei as medidas do meu motor. O esquema de ligação elétrica foi esse. Eu tenho a ponte H alimentada aqui pelo meu banco de baterias, né? Eu estou usando duas baterias. Aí aqui no caso o GND está indo para o meu conversor de 12 volts. Aí a saída você calibra, né? Então eu coloquei 3.3 volts na saída. Essa saída de alimentação está alimentando aqui o meu ESP, então você acompanha aí o fiozinho vermelhinho, está vindo aqui na ligação do ESP. Eu vou deixar também o desenho disponível para download para vocês terem uma visão melhor, caso aqui no vídeo não esteja aparecendo. Eu tenho a ligação para fazer o controle de um motor, está vindo aqui na porta 3 e 4 do Arduino Nano, tá? E outra coisa,
eu usei essa ponte aqui porque eu pretendo colocar um outro motor para poder fazer o giro da câmera. No entanto, no momento eu só estou andando com ela numa única posição, mas depois eu posso colocar um outro motor para poder ir mexendo a câmera conforme eu vou andando, tá bom? Então por isso que eu já preferi utilizar no projeto essa ponte H com duas saídas aqui. Outra coisa aqui que tem é com relação à ligação do RX e TX para fazer a comunicação via sem fio. Então tá ligando aqui o TX no RX do ESP01 e o TX no RX do lado de cá. Então é assim mesmo. Um é T, do outro lado é D. Aqui é D, do outro lado é T. Tem que ser cruzado para ele funcionar, tá bom? O software que eu estou utilizando, o Remote XY, que eu comentei aí em algum dos vídeos anteriores, mas o Arduino, né, o Arduino Nano aqui, com a programação do Arduino. Aí eu faço essa programação lá no site, vou disponibilizar também esse projetinho. Eu coloquei então dois botões para fazer ele andar para a direita e para a esquerda, esse botãozinho aqui para poder girar a câmera de um lado para o outro. Esse aqui vai ser para poder controlar a velocidade que eu quero que ele ande, tá? E o LEDzinho, coloquei também, por caso queira iluminar, né, o meu dispositivo, o meu Cablecam, eu liguei ele até na porta 13 do Arduino para poder ver se está funcionando também. Estou aqui com o projetinho aberto, aí como eu disse, está usando acesso Wi-Fi, o Arduino Nano, o ESP como módulo e a ideia do Arduino. Coloquei os botões, então tá aqui ó, os dois botões e ele vem a configuração aqui ó. Uma coisa muito importante é você mexer ó, no ponto de acesso, que ele vai ser, o ESP vai se transformar num ponto de acesso, então coloquei aqui o nome dele de Cablecam, coloquei uma senha aqui, ESP Garage, para poder conectar nele, a porta, tá bom? E eu coloquei também uma outra senha aqui embaixo para poder dar acesso ao aplicativo. Porque se alguém conectar no Wi-Fi dele, precisa também ter acesso à paginazinha para fazer as modificações aí, para fazer andar de um lado para o outro. Então eu coloquei aqui uma senha 4321 aqui, só para poder dar o exemplo aqui para vocês. Tá? É muito simples de fazer essa configuração, você arrasta o botãozinho para cá, coloca o botão, clica aqui e faz a configuração aqui do lado, tá ok? É muito simplesinho. Esse projetinho também vou deixar disponível lá para caso alguém queira, dá para a gente compartilhar o código dele. Aqui no Arduino, ele já te dá o código praticamente pronto, você precisa fazer alguns pequenos ajustes. Caso você não queira mexer nas configurações de senha lá, você pode mexer aqui ó, dentro da ideia do Arduino, tá bom? Mas eu recomendo que você faça tudo por lá e evite mexer nesse arquivo, nessa parte aqui, para evitar algum problema de comunicação lá e autenticar. Aqui embaixo ele já dá todos os pinos, né? Então no caso aqui os pinos de output. E aí se eu fosse já mexer no negócio de controle de velocidade, aí eu faço programação normal que a gente faz já no Arduino, usando um if, por exemplo, para poder fazer, ou um case também dá para fazer com ele, para fazer o ajuste da velocidade, tá? Então poderia sim fazer aqui a troca, mexendo aqui nessas linhas aqui para fazer o ajuste de velocidade. Então você pode usar a programação normal que você já está acostumado. Ele já te dá uma pré-configuração que já é funcional, mas às vezes não tem tudo aquilo que você precisa, então você vai fazer os ajustes. Aqui no caso, então, ele só está me permitindo ligar e desligar, não está controlando a velocidade. Então eu vou pegar esse switch aqui, o outro pino aqui que eu tenho, né, para poder trabalhar com, que é o slider lá que eu tirei daqui do modelinho. E aí, aquele lá eu vou fazer o ajuste de velocidade aqui depois. Depois que eu colocar o projeto funcionando direitinho, eu mostro e colocar o segundo motor, aí eu mostro as modificações e os upgrades que eu fiz. Bem, pessoal, eu tenho uma fotinha aí no início aqui, olha, tem essa fotinha aqui que é a foto dele já cortado e montado. Só que eu vou fazer o seguinte, para que o vídeo não fique tão longo, eu vou mostrar a montagem no próximo vídeo,
eu faço toda a montagem dele com vocês, mostrando os detalhes de onde que eu coloquei rodando, o que que eu fiz, passo os outros detalhes. Porque aí fica só uma parte só para montagem e a outra parte do software eu já mostrei. E aí a gente vê o que vai dar nisso aqui, porque tem um probleminha para a gente resolver, que é o centro de gravidade, quando a gente usa apenas uma corda. Gente, um abraço, espero que vocês estejam gostando. Fique com Deus e até o próximo Experimentos de Garagem.